Aleluia! Shalom Adonai, a graça e a paz do Senhor Jesus para você, para todos aqueles que acompanham o canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade juntamente comigo, porque o Senhor vai falar ao meu e ao teu coração. Convido você a abrir agora, é um convite que vem de Deus para mim e também para você, a abrir a Santa Palavra. Jeremias capítulo 29, versículos do 12 ao 14. Jeremias capítulo 29, do 12 ao 14, o Senhor tem uma palavra de esperança. Ele tem uma palavra de restauração. Aí você pergunta, mas que palavra seria essa? Eu posso te garantir que se nós observássemos e prestar atenção agora também à palavra de Deus, a palavra dele é poderosa para gerar mudanças na minha e na tua vida, independente das circunstâncias pelas quais você possa estar passando ou enfrentando agora. Jeremias capítulo 29, do 12 ao 14, a palavra do Senhor, já posso te adiantar, ela vai me chamar, ela vai te chamar, ela nos chama primeiro ao arrependimento, segundo, a santificação. Arrependimento porque ele vai mudar a minha e a tua sorte. Aquele pensamento, aquelas situações que muitas vezes não vemos solução, quando nós começamos a se arrepender, ele muda a situação. E quando fala que ele também nos chama para a santificação, significa dizer que a nossa mentalidade, os nossos sentimentos, as nossas ações serão direcionadas pelo Senhor. Mas chega de teoria, mesmo que essas teorias que eu estou falando é verdadeira, mas o que importa aqui é o que fala o texto das Santas Escrituras. Convido você a abrir a palavra no livro do profeta Jeremias, aquele que é conhecido por muitos estudiosos como o profeta chorão. Então abra Jeremias capítulo 29, do 12, versículo 12 ao 14. O versículo 29, 12 ao 14, o Senhor fala comigo e fala contigo agora, dizendo assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares da terra, de onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Oremos. Senhor, abre nossa mente, nosso entendimento, a tua santa palavra, que o teu Espírito Santo possa iluminar não só o meu pensamento, o meu entendimento, mas iluminar o pensamento e entendimento de todos aqueles que estão agora escutando a tua santa palavra. Amém. Texto maravilhoso esse. Esse texto aqui nós vemos um chamado. O Senhor nos chama. E esse chamado ele tem promessas. Nós vamos entender quem é Jeremias. Quando nós olhamos agora segundo a Bíblia, no hebraico, Jeremias, o nome dele significa Javé é exaltado. Javé é o nome de Deus, é um dos nomes do Senhor. Então Jeremias no hebraico significa Deus é exaltado. Que nome maravilhoso! Quando todos aqueles estão chamando Jeremias no hebraico, estão declarando que o Deus de Jeremias, ele é aquele que é exaltado. É o Deus que está acima de todas as coisas. Diferente daqueles que são
politeístas, que têm vários deuses, que muitas vezes ficam divididos entre as suas divindades e seus credos. Com Jeremias e conosco, que somos cristãos, nós não fazemos parte do politeísmo, não. Nós fazemos parte do monoteísmo. Mono é de um. Nós adoramos e servimos ao único Deus. E esse homem chamado Jeremias, ele adorava a quem? Aquele que se chama Javé é exaltado, ao Deus acima de todas as coisas. Nós vemos que Jeremias, ele nasceu em uma família de sacerdotes. Aí você pergunta, o que é um sacerdote? Sacerdote no Antigo Testamento, antes de Cristo, ele era aquele que representava Deus aqui na terra, assim como o profeta Jeremias representa. Qual a diferença do sacerdote para o profeta? O sacerdote, ele sacrificava, ele consagrava aquilo que era o melhor da terra, trazido pela igreja, pelos fiéis, pelo povo hebreu, e aquilo era oferecido ao Senhor, para que o Senhor aceitasse a gratidão do povo. E também tinha um momento, como fala Levítico, capítulo 16, que o povo oferecia, e era oferecido ao Senhor no lugar santo dos santos, um cordeiro sem mácula de 1 ano, e esse cordeiro era sacrificado, e o sangue desse cordeiro era aspergido sobre a tampa do propiciatório da Arca da Aliança. A Arca da Aliança ali representa a presença de Deus, porque a presença e a glória de Deus repousavam naquele lugar. E o sangue do cordeiro que estava sendo aspergido para Deus, porque se Deus estava ali, descia sobre o propiciatório, ele estava para receber a oração e a súplica do povo. Mas só que quem era o intercessor e é até hoje é Jesus. E aquele sangue era aspergido para remissão, perdão de pecados. Então aquele sangue do cordeiro que o sumo sacerdote aspergia sobre a tampa do propiciatório, que se chama a Arca da Aliança, era para purificação e perdão de pecados. Aquele sangue ali é uma tipologia, aponta para Cristo. Confirmado em João 1,29, quando João Batista, o profeta João Batista, vê Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Assim como ele nos purifica, ele tem todo o poder. Então nós vemos aqui que esse Jeremias, que tem um nome maravilhoso, Deus é exaltado, sendo de família de sacerdotes, o ministério e visão do profeta Jeremias, como nós vemos em Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4 até o versículo 10, ele profetizou durante 40 anos. Não foi 40 semanas, não foi 40 meses, foi 40 anos. E ele profetizou durante 40 anos, e nós vemos que ele profetizou, como nós vemos, no reinado de Judá. Porque naquela época o povo hebreu era dividido. O reinado de Judá, nós vemos que começou com Roboão, e o reinado de Israel, que começou com Jeroboão. Nós vamos entrar agora no mérito. Mas esse profeta Jeremias, durante 40 anos, ele estava profetizando sobre o quê? Que o povo viesse a se arrepender dos seus pecados, deixasse da idolatria, deixasse de profanar o templo, a casa do Senhor, ou seja, o tabernáculo, e que eles voltassem a fazer as boas obras segundo a vontade de Deus. Jeremias, ele profetizou durante 40 anos, durante o reinado de 4 reis. O primeiro rei se chama Josias, como nós vemos aqui na Bíblia. O segundo, Jeoaquim. O terceiro, Joaquim. E o quarto rei, Zedequias. E nós vemos que esses 4 reis, de certa forma, eles não escutaram
a palavra de Deus. Porque o profeta Jeremias profetizava não aquilo que ele queria, que ele achava que era certo ou errado, não. Jeremias, sendo profeta, todo profeta ele só fala, significa falar é profetizar. Quando diz profetizar, significa que ele está falando aquilo que Deus está mandando. E esse falar é tido como profecia. O que é uma profecia? Profecia é uma coisa que vai se cumprir. É uma promessa. Então ele profetizava o quê? Que o povo parasse de idolatrar, parasse de se prostituir. Então nós vemos que durante o reinado desses 4 reis, que começou, nós vemos aqui no ano de 627 a.C. Então nós vemos que 627 a.C. até 587 a.C., Jeremias estava sendo usado por Deus. E os reis, Zedequias e os demais estavam relutantes, estavam obstinados, como ouvidos de mercador, sem dar crédito, sem serem obedientes e atenciosos para com as leis, os preceitos do Senhor. Nós vemos que a queda de Jerusalém também, ela foi imediata em certo ponto, porque Jerusalém, 21 anos de apostasia religiosa, abandono, podemos dizer, quase ou totalmente dos princípios e valores da Torá. Torá significa lei de Deus, que nós vemos isso lá no início, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que está no Pentateuco, os 5 primeiros livros, e está também em toda a Bíblia. Nós vemos aqui que no ano 586 a.C., Jeremias estava sendo usado poderosamente para que o povo se arrependesse. Nós sabemos que a maioria não se arrependeu, mas só que dentre aqueles obstinados pecadores tinha justos, tinha mulheres, tinha homens, tinham crianças, tinham idosos que estavam fiéis ao Senhor. Então nós vemos que o cativeiro acontece e o povo é levado para a Babilônia. Nós não vamos entrar na história agora, no mérito. E o cumprimento desse cativeiro, 70 anos. Aí você pode estar dizendo, mas rapaz, 70 anos é muito tempo. Mas é preciso entender que esse tempo, ele é primordial para o arrependimento, para a santificação, para a conversão do povo, porque todo aquele que fosse encontrado fiel, o Senhor traria de novo do cativeiro, e foi assim que o Senhor fez. Mas nós vamos agora voltar para Isaías 29, do 12 ao 14, e o Senhor vai falar comigo e contigo. Ele nos chama, me chama novamente todos os dias e te chama ao arrependimento e à santificação. Porque se assim eu e você se encontrar com o coração arrependido e se santificando, separado da imundícia, da idolatria, da avareza, a Bíblia fala que tem promessa. Que promessa é essa? Eu e você seremos achados por Deus e serei achados de vós. O Senhor, Ele vai cuidar de nós. Então volte para o texto agora comigo. Jeremias, abra 29, 12, tem aplicações para nós agora. Jeremias 29, 12, o Senhor diz, então me invocareis. O Senhor falou para Jeremias, ele com muita ousadia e autoridade, ele estava dizendo, o Senhor assim fala para ti e para mim agora. O Senhor diz, então me invocareis. E o povo sabia o que é invocar. E aquele entendimento de invocar há 3.000 anos aproximadamente, mais ou menos, o que é invocar no hebraico? Então me invocareis, Jeremias 29, 12. O que é invocar no hebraico? Significa com reverência. O invocar significa dizer que é com respeito. A mente tem que estar pura, o coração tem que estar confiante e desejoso pela presença, e as nossas ações têm que ser dignas, têm que ser íntegras, têm que ser imparcial,
sem contradição. Então nós vemos que, então me invocareis, Jeremias 29:12, é a primeira atitude que eu e você devemos ter, assim como lá o povo de Israel, de Judá, teve. Invocar. Daniel 9, nós vemos aqui, no versículo 12, Daniel 9:3, o que é que fala? No livro do profeta Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 3, fala que existia um justo chamado Daniel. Todo dia ele invocava o nome do Senhor. Aí você pergunta, por que o presbítero Sérgio está falando de Daniel, se estamos em Jeremias? Porque esse Daniel, aquele que foi lançado na cova dos leões, ele foi levado para esse cativeiro. Então você vê que o próprio profeta, ele foi também levado. Eu estou falando de Daniel. E Daniel lá no cativeiro, ele invocava o nome do Senhor. Daniel capítulo 9, a partir do 3, Daniel com orações, rogos e jejum, ele se vestia de pano de saco e jogava cinza sobre a cabeça. O que é isso? Isso aí é um costume cultural de humilhação que o povo de Deus fazia antigamente. Quando ele fazia isso, nós sabemos que primeiramente o coração já estariam arrependidos, mas ele fazia isso como sinal de humilhação. Então nós vemos que a primeira atitude que o Senhor me chama e te chama para o arrependimento, qual é? Invocar. Invocar significa não só reverência, mas invocar significa clamar, chamar. Não só silenciosamente, mas expressando linguagem sonora, gritando, se for o caso, Senhor, me ajuda, me socorre, sem ter vergonha de nada. Então significa isso. Em Romanos 10, 12 e 13, a palavra do Senhor fala em Romanos 10, 12, pois não há distinção entre judeu e gregos, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Romanos 10, 12, a palavra do Senhor falou naquele tempo que não só o israelense, o judeu poderia invocar, não. Todo aquele grego, brasileiro, americano, ou seja, se invocar com sinceridade, o Senhor escuta. Porque Romanos 10, 12 fala isso. Não só judeu, mas grego, toda nacionalidade, todo tipo de etnia, de nação. Então, continuando, Romanos 10, 13, o que é que o Senhor fala para mim e para ti agora? O Senhor diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a salvação já começa aqui na terra, mesmo nesse corpo, e se concretizará eternamente quando eu e você recebermos um corpo glorificado. Então nós vemos que invocar é isso. Não existe distinção se é rico, se é pobre, se é magro, se é gordo, se é careca, ou seja, se é amarelo, a cor da pele. Não existe isso. É para com todos, porque o Senhor é criador de todos. No versículo 2, o Senhor fala, não só me invocareis, mas acompanhe comigo Jeremias 29, 12. Mas o Senhor nos chama também, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aí você diz, mas invocar não é orar? Calma. Nós sabemos que a relação é muito delicada, é muito íntima. Invocar é uma coisa, orar é outra. Você está orando, é lógico, é abertura para a oração. Só que a oração, ela é um pouco mais delicada. O Senhor diz, então passareis a orar a mim. Muitas vezes se invoca num momento de dificuldade, num momento de pressão, num momento de sofrimento. Mas a oração é diferente. A oração é você orar não só na dificuldade. A oração aqui é você orar quando tudo está bem, quando está na bonança, quando você está de barriga cheia, fisicamente e mentalmente está bem. Por quê? Então passareis a orar a mim, o Senhor diz. O passareis a orar a mim, diz o Senhor, significa no hebraico constância. Não é só amanhã, é agora, é daqui a uma hora, é em todos os momentos. Como assim todos os momentos? Você pode estar trabalhando, fazendo o que for, mas você mentalmente pode estar falando com Deus.
agradecendo. E nós vamos ver isso no significado de oração. O que significa orar? Orar com constância eu já expliquei na Bíblia. Orar significa aproximação da criatura que somos nós, pequenos do pó da terra, para com o Logos, o dono de tudo, para com Deus. É uma aproximação da pessoa de Deus. E como é que eu me aproximo de Deus? Através de palavras, pensamentos. Daniel 6,10. Orava Daniel 3 vezes do dia, dando graças. Imagina Daniel no capítulo 6, versículo 10. Ele sendo cativo, mas ele orava 3 vezes, dando graças. Ele não reclamava. Mesmo ele estando passando qualquer dificuldade ou privação, mas ele agradecia, porque toda dificuldade é passageira. Então nós vemos isso em Daniel capítulo 6, versículo 10. Aí você pergunta, o que é oração? Existe aproximadamente as 6 características de todo aquele que fala com Deus. A primeira característica nós vemos na Bíblia, qual é? Confissão. Você pode estar no lamaçal de pecado, pode achar que não tem jeito para você, mas eu gostaria de te dizer que Deus dá jeito a quem não tem jeito. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Então, o primeiro tipo de oração, a primeira característica na oração qual é? Confissão. Significa dizer que todos aqueles que vai orar, vai se aproximar de Deus, primeiro ele tem que confessar. Confessar o quê? O teu crime, o teu delito, a tua omissão, a tua fraqueza, tudo aquilo que é contra a vontade do Senhor. Então, confessar, nós entendemos, a Bíblia mostra isso, que é, primeiro, Senhor, me perdoa. É você pedir perdão. A segunda característica da oração, como se deve orar? Adoração. É você se ajoelhar e, Senhor, te adoro. E você ali sentir o Shekinah, presença de Deus. Shekinah é isso. É o Deus invisível se materializar no teu coração e na tua mente. O terceiro tipo de oração nós vemos na Bíblia é comunhão. Comunhão nós vemos relacionamento com Deus. Em todas as atividades da terra, seculares, familiares, você tem aquela comunhão, consulta a Deus em tudo. O quarto tipo de oração é gratidão. Por tudo você tem que ser grato. O quinto tipo de oração é petição. Muitas vezes você, numa situação difícil, você se ajoelha e, Senhor, estou precisando disso. Porém, aquilo que você vai pedir tem que ser consoante, segundo a vontade de Deus. Aí sim será atendida. Muitas vezes pedimos alguma coisa que achamos que é bem para nós, mas Deus sonda nosso coração e sabe que aquilo ali vai ser nossa queda, nossa ruína. E Deus não permite. Tantos homens e mulheres de Deus querem ser ricos, e o Senhor não nos dá. Por quê? Porque Ele sabe que aquele dinheiro, aquela riqueza, provavelmente te afastará mais e mais do caminho do Senhor. Até porque em 1 Timóteo 6,10 fala que todo aquele que deseja ser rico cai em pecado, cai em concupiscência, cai em ruína e perdição. A sexta e última característica de orar qual é? Intercessão. É quando você e eu estamos orando uns pelos outros. Senhor, abençoa o país, abençoa o tio, a tia, o pai, os filhos. Abençoa, é assim, isso é interceder. Nós vemos aqui no versículo 12 que quando nós invocamos, quando nós oramos, vem uma promessa. No versículo 12, Jeremias 29:12, o Senhor diz: então eu vos ouvirei. Aleluia. Aplicação para mim e para ti. A tua oração só vai ser ouvida quando você mostrar um coração contrito e compungido. Quando você mostrar um espírito quebrantado. Onde é que está isso? Salmo 51:17. Sacrifícios agradáveis ao Senhor são espírito quebrantado, coração contrito e compungido, não desprezará o Senhor teu Deus.
Espírito quebrantado, você despedaçado. Senhor, eu te desejo, almejando no Senhor. Contrito e compungido, arrependido e com nojo do pecado. A tradução dos 3 verbos. Quando nós vemos aqui, o Senhor diz, eu te ouvirei, quando você invoca e ora. O Deus Todo-Poderoso, Ele te ouve para ajudar e para libertar de toda a opressão. Então nós vemos aqui o significado. Em Jeremias 29:13, quando eu e você invocamos e oramos, o Senhor nos liberta de toda opressão psicológica, fisiológica e comportamental. Nos livra das ações dos homens maus aqui na terra. Então nós vemos que é preciso uma coisa para que o Senhor te ouça. Isaías 59:1-2, o Senhor fala assim, eis que a mão do Senhor não está, o que é que a mão do Senhor não está? Encolhida, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir a tua e a tua oração. Mas o Senhor fala em Isaías 59:2, mas os vossos pecados fazem separação entre Deus e vós. Então, se você está praticando aquilo que não presta, aquilo que é mal, o Senhor não vai te escutar. Mas mesmo você praticando, se você se mostrar arrependido e começar a clamar, Senhor, eu quero me libertar disso, Ele vai te escutar, porque Ele é fiel. Então nós vamos ver que o que é que acontece quando o Senhor começa a te ouvir. No versículo 3 o Senhor fala, Isaías, Jeremias, Daniel confirma essa mesma palavra. Então abra Jeremias 29:13 e o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você invoca, quando você ora, quando você está já arrependido, o Senhor te ouve. Então o que é que acontece? Todos os dias o Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí você pergunta, como é que eu posso buscar? Nós vemos que estando em Cristo. Jeremias, se você abrir agora, capítulo 24, versículo 7, Jeremias 24:7, a palavra do Senhor fala assim, dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão povo. Que coisa linda. Jeremias 24:7, promessa do Senhor. E eu lhes serei Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Então em Jeremias 24:7 fala, quando de todo o coração nós nos convertemos, nós seremos o povo do Senhor e Ele será o nosso Deus. Isso é o que fala em Jeremias 24, a partir do versículo 7. Se converter. Então nós vemos que é necessário, como fala em João 7:15. Se vós estiverdes em mim. O Senhor fala que é necessário que nós estejamos no Senhor. Efésios 1:13 fala que é necessário ouvir o Evangelho, a palavra da verdade. O Evangelho da nossa salvação. No versículo 14, para encerrarmos a palavra do Senhor, o Senhor continua. Jeremias 29:14. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. O Senhor, com sua promessa, Ele está dizendo para o povo lá, o texto fala isso, que vai trazer eles do cativeiro, de onde quer que eles estejam, para um lugar de honra, para o lugar da habitação do Senhor. Aplicação para nós e conosco é também assim? Sim. Você pode estar aprisionado pelo vício, pela ira, pela prostituição, pelo adultério, pela fofoca. Pode estar endividado pela avareza também. O Senhor vai te trazer desses lugares de maldição e vai te trazer para junto dele. Porque assim é a palavra do Senhor. Isso é um relacionamento, como fala em Jeremias 29:14. Sorte significa renovação. Quando o Senhor diz, então mudarei a vossa sorte, no hebraico significa renovação, significa restauração.
O Senhor, Ele muda as tuas e as minhas circunstâncias. Ele nos restaura. No texto, o objetivo dessa palavra é o quê? Levar o povo ao arrependimento e à santificação, restauração, trazer o povo de volta. Então nós encerramos agora em Hebreus 13, 8. Mas antes de Hebreus 13, 8, gostaria que você abrisse em Hebreus 12, 6. Hebreus 12, 6, o Senhor fala assim para mim e para ti, isso já no Novo Testamento. O Senhor corrige a qualquer que ama e açoita qualquer que tem por filho. Então, quando o Senhor te corrigir, é para o teu bem. Quando Ele te disciplinar, açoitando, até no literal, pancada mesmo, é porque tu é filho. Em Hebreus 13, 8, o Senhor fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um abraço, se inscreva no canal, compartilhe e me ajude a propagar a palavra de Deus. E até o próximo vídeo no canal A Poderosa Palavra de Deus.